Olá! Entenda, códigos da vida são códigos de sabedoria, códigos da bênção. Escute, removendo o espírito de posse é o código de hoje. É nesse assunto que nós vamos nos aprofundar. Jesus Cristo, ele veio para remover esse espírito de posse. E no decorrer deste estudo você vai compreender isso. E se você compreender, muita coisa na sua vida pode mudar para a glória de Deus Pai. Olha, escute, eu tenho desejado a vocês a graça e a paz. Eu tenho desejado a vocês, porque eu creio que a paz é uma pessoa, Jesus Cristo. A graça é um favor imerecido. E eu estranho quando as pessoas não recebem, quando as pessoas não dizem amém. Quem caminha comigo sabe que eu estranho isso. Verdade é que a Deus pertence a glória e todo louvor. A sua palavra é fiel. Bem-aventurado, feliz é aquele que crê e nele confia. Mais feliz ainda é aquele que resolve aplicar os princípios que o próprio Deus estabeleceu. Praticar a sua palavra. Eu quero começar com um versículo muito conhecido. Provérbios, capítulo 1, versículo de número 19, diz assim: tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Sabe, algumas pessoas estão sendo dominadas por esse sentimento, esse desejo, e nem perceberam, mas é demonstrado no seu apego. Apego não somente a coisas, mas apego até mesmo a pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós não somos donos de nada. E nem de ninguém. Sabe, o espírito de posse tira a vida, ele arranca das pessoas o que elas deveriam estar desfrutando, usufruindo. Ele arranca a vida daqueles que o possuem, esse espírito de posse. E eu quero trazer princípios em Jesus Cristo. Eu vou mostrar isso para você no ministério de Jesus Cristo, que era isso que ele queria remover do coração dos discípulos. E certamente algo aconteceu depois do Pentecoste. Algumas coisas que Jesus falava, eles não entendiam. E Jesus disse assim: entenderás depois. Se você não aprender a perder, você nunca estará pronto para ganhar. Quando eu digo que nós não somos donos de nada, eu quero dizer para você que nós somos mordomos. E a nossa mordomia é que vai levar à multiplicação. Quem pensa que é seu nunca multiplica. Porque lembra, quem me acompanhou no último vídeo, ele não semeia e ele não investe. Porque ele pensa que ao enterrar a semente, ele perdeu a semente, mas a semente tem que morrer para depois brotar e frutificar. E eles não investem por causa da imaturidade. Eles querem desfrutar de algo hoje sem estar pronto e deixa de desfrutar do que virá para o tempo do desfrute amanhã. É terrível você saber que as pessoas estão lidando com essa realidade o tempo todo.
sabe, precipitação. Agora, por incrível que pareça, existem duas palavras que estão diretamente ligadas à cobiça do homem, que é o espírito de posse, também chamado de cobiça, posse, de querer ser dono, o apego. Está na hora de você desapegar. Aliás, tem até aí uma frase, né? Desapegue-se de um sistema de vendas, coisas que está roubando a sua energia, que você acha que tem que guardar para sempre. É porque é uma recordação, passa isso para frente. Não fica apegado a coisas que atenderam um momento da sua vida. Hoje ela pode atender um momento da vida de outra pessoa. Se não está em uso, não cumpre propósito. Minha esposa gosta sempre de lembrar uma frase que diz o seguinte: se você guarda o que você não usa, você tem o que você não precisa. Lembra, as pessoas são tão apegadas àquelas taças, aqueles pratos do dia do casamento. Estão lá guardados. Que apego! Ninguém pode usar, ninguém pode quebrar. Misericórdia! Que Deus remova essa mentalidade da escassez da vida de muitas pessoas. A cobiça está relacionada à ganância, à avareza, à ambição. E alguém pode usar essa palavra numa conotação positiva. Eu falo sobre a importância de você ter desejo ardente, de você ter sonhos, projetos, né? Sonhe grande, ainda que você tenha que começar pequeno, é um princípio se você quer crescer. Mas mas a ambição de algumas pessoas fazem essas pessoas trocar outras pessoas por coisas. De tanta ambição gananciosa. A ganância faz a pessoa trocar tudo por dinheiro. E o dinheiro não é para você possuir. O dinheiro é para você administrar. O mordomo vai multiplicar. Quem está administrando, ele está usando de maneira correta os recursos que Deus o deu. Então ele não tem medo de ofertar. Ele não tem medo de ser generoso. Ele sabe que Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Mas quem está retendo aquilo que não é seu, já perdeu aquilo que poderia ganhar. Tem gente querendo reter. Lembra dessa frase que nós comentamos sempre aqui? Deus quer quebrar a resistência e quer romper nossas reservas para que a gente possa transbordar. Transbordar. O princípio que eu quero trazer vem a partir do texto bíblico. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, ou guarde essa referência, marque e acompanhe estes versículos. João capítulo 4. Do versículo 31 ao 34 vai dizer o seguinte: E entrando, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, Jesus lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Jesus veio à terra para remover o espírito de posse. E você pode ter certeza que muitas outras coisas precisam ser removidas da nossa vida, no processo de renovação da nossa mente. Tem muita coisa desnecessária. Desapegue-se. Sabe, Jesus veio ao mundo viver a vida dos homens para que os homens aprendessem a viver a vida de Deus. Jesus, ele se surpreendeu ao ver o apego dos homens às coisas materiais. Vocês estão preocupados com comida? Nunca foi a preocupação de Jesus. E a preocupação voltada para a alimentação era tanta que eles fazem perguntas. Trouxe-lhes alguém? Será que ele está revigorado? Será que Jesus não está fraco? É muito interessante. Eu vou ler com você Mateus 14, versículo 15 e 16, mas depois eu vou trazer um outro princípio. Mateus 14, 15 e 16 diz assim, olha: E ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos estavam sempre preocupados com comida. E Jesus Cristo estava mostrando que não é o alimento mais do que a vida. Não são as vestes mais do que o corpo. Você sabe o princípio de Mateus capítulo 6 também. Aquilo que traz ansiedade aos homens não estava na mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente perfeita. E ele buscava que os discípulos renovassem a sua mente. Em outros contextos das Escrituras, João capítulo 12, versículo 5, por que não se vendeu por 300 denários e não se deu aos pobres? Deixa eu abrir o texto com você. João capítulo 12, versículo 5. Parecia ser muito coerente o discurso dos discípulos preocupados com dinheiro. João capítulo 12, versículo de número 5 vai dizer o seguinte: Por que razão não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ah, como Jesus vai quebrar esse espírito de escassez, ou essa mentalidade que ainda é uma mentalidade reinante nos nossos dias, sabe? Daqueles que se acham os Hollywoods, os Robin Hoods do tempo moderno. Nós temos que arrancar dos ricos e dar aos pobres. Nós precisamos de uma sociedade em que não haja pobres, mas para que não haja pobre, o dinheiro deve ser repartido igualmente a todos. Isso é uma mentira diabólica, e ainda querem usar Jesus como promotor deste ministério comunista, socialista, sindicalista, individualista, egoísta, que fala no bem de todos, mas na verdade tem incutido, assim como Judas, o espírito de posse no seu coração. Os pobres sempre tendes convosco. O espírito de posse é que traz pobreza. Essa escassez, na verdade,
está na mente das pessoas. Por isso eles querem arrancar o que é de Deus e usar de maneira descompromissada, descomprometida, dizendo que podem usar de maneira melhor aquilo que lhe veio à mão. Mas na verdade, todos que estão fazendo mais pela nação não possuem esse espírito de posse. Judas. O versículo 6 de João 12 vai dizer assim: ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava ali o que se lançava. Irmãos, sabe, Jesus Cristo ele tinha tesoureiro. E não vem me falar que eu sou adepto da teologia da prosperidade. Eu estou falando apenas do que a Bíblia mostra. Judas tirava de lá e nem era percebido a contabilidade. A verdade é essa. Jesus disse, deixai-a, porque aquela mulher tinha usado um unguento para ungir os pés de Jesus. Ela quebrou aquele vaso, ela regava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugava-os. Olha, e Jesus disse assim, olha, os pobres sempre estarão convosco, vocês vão poder fazer por eles sempre, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus Cristo estava querendo ensinar as pessoas a não acharem que são donos de nada, porque o medo de perder faz você não ganhar. Deus pode colocar mais na mão de quem tem a mentalidade de mordomia e administração. Quando o homem pensa que ele é dono, ele acaba causando divisão. Ele é apegado, ele acaba causando guerras. Deus dá, Deus pode tirar. Se você é mordomo, o seu coração pode se tranquilizar. Mas se você acha que é dono, você ainda não compreendeu o princípio que Deus estabeleceu para o uso dos recursos materiais. Riqueza não tem a ver com possuir, riqueza tem a ver com propósito. Escute isso. Eu falo que o governo de Cristo é para você governar em favor das pessoas e não sobre pessoas. Você não é dono das pessoas. Você não é dono nem das pessoas mais próximas de você. Eu falei num vídeo áudio anterior, você não tem como insistir com pessoas e mudar a mentalidade das pessoas. Não tem como você formatar pessoas. Você precisa sim investir na vida de pessoas. Pessoas não podem ser formatadas, podem ser canalizadas, mas por meio do entendimento do amor de Deus por elas. E é esse amor que arranca delas o medo de perder. Porque, como eu disse, o medo de perder faz você não ganhar. Não está preparado para mais. Deus entrega a você segundo a sua capacidade de administrar. Enquanto a sua mentalidade estiver errada e você estiver usando, ainda que seja as coisas menores que Ele colocou na sua mão, de maneira infiel, Ele não poderá colocar coisas maiores na sua mão. Esse princípio é o princípio que o próprio Deus estabeleceu pelas Escrituras Antigo e Novo Testamento. Não é para mandar embora, é para você prover o alimento. É o espírito de posse que limita a mente do homem. Por isso Romanos 14, 17 diz que o reino dos céus, o reino que é o reino de Deus, o rei é Cristo, não é comida nem bebida,
não tem a ver com aquilo que preocupa a pirâmide de Maslow, que está muito relacionada à ansiedade e às preocupações de Mateus 6, o que comer, o que vestir. Não tem nada a ver com isso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo fala sobre aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Começa a agradecer até mesmo por aquilo que ainda não chegou nas suas mãos. Códigos de sabedoria são códigos da vida. São 31 dias e olha, nós estamos no 3º dia. Mas você vai começar a viver coisas sobrenaturais em Deus a partir da mudança da sua mentalidade, renovação da sua mente. O que preocupa você não preocupa a Deus. Quanto mais você depende do seu dinheiro, mais você hesita em ofertar. As pessoas não querem levar no altar porque, na verdade, elas confiam mais no dinheiro do que no provedor. Por isso que elas não levam no altar. E por isso que alguém disse que se você ainda não se converteu quanto ao seu bolso, é possível que o seu coração também ainda não se converteu. Assim como você depende de Deus quanto à sua saúde, você também depende de Deus quanto às suas finanças. E algumas pessoas têm fé para a questão da saúde, mas não têm fé para questões financeiras. É por isso que áreas da nossa vida precisam ser alinhadas. Querer só ganhar faz você ficar com medo de perder. E o medo de perder é o que faz você não ganhar. Pessoas gananciosas, avarentas, espírito de posse. Jesus estava querendo ensinar aos discípulos a benevolência, a generosidade, a voluntariedade. Sabe, dar com alegria, não com sentimento de que se está perdendo alguma coisa, não com sentimento de que vai fazer falta amanhã para você. Eu estava pensando no dia de hoje, haja vista muitas pessoas estarem atacando o dízimo e justificando esse ataque, na verdade, por causa do espírito de posse, a maioria deles. É claro, eles vão justificar, porque na verdade eles têm o espírito de posse e por outro lado existem os mercadores da fé que também usam os recursos de pessoas que lutaram e se esforçaram de maneira escusa. Eles vão tratar com Deus. Mas escute o que eu estou te dizendo. A Bíblia fala sobre dar segundo o que cada um propor no seu coração. Mas sabe qual é o problema disso? Se nós não entendemos que 10 é o mínimo, 10% é o mínimo, é que o coração egoísta, principalmente na cultura brasileira, que é instruída a depender do governo e não gerar os seus recursos pela força do seu braço, o seu trabalho, a sua dedicação, os seus estudos, é que aquilo que as pessoas propõem no coração são moedas, são migalhas, é resto. Se você tira os 10% como um princípio didático, como nós aprendemos, didático, não precisa falar que tem a ver com o inferno, não tem nada a ver com o inferno. Algumas pessoas, eles são tão, tão mesquinhos que eles falam, se você vai para o inferno. Eu não estou falando de ir para o inferno, eu estou falando de entendimento. Se você tira no meio de uma geração de escassez,
sabe? O mínimo que é 10%. Aquilo que muitas pessoas vão propor no coração, você pode ter certeza que será migalhas. Será não do seu tudo como aquela viúva, mas será daquilo que está sobejando, ou do que está o quê? Um pouquinho a mais, mas resto. Um pouquinho a mais para você, mas quando você entregar lá, é resto. Por isso que Jesus criticou os fariseus. Não ia fazer falta nenhuma para eles. Sabe, você vai ter que renovar a sua mente. E você vai descobrir que você pode entregar mais. Ah, não porque um pastor te manipulou, mas porque você entende os princípios do reino de Deus e sabe que Deus te surpreende com relação às coisas materiais. É Ele que tem te sustentado. Você não sobrevive sem entendimento de que é Ele o seu provedor, com 100, nem com 120%. E quando as pessoas entregam os 10 sem entendimento, 90% também não cumpre propósito. Porque a semente, ela morre primeiro no seu coração. É morrer para viver, é perder para ganhar. Ela não morre no gasofilaço. Você pode colocá-la lá, mas o seu coração ainda está fechado e você tem dúvida quanto à provisão de Deus. Isso não vai funcionar. É perder para ganhar, é morrer para viver. Ah, como eu gostaria que esse vídeo chegasse a muitas pessoas para compreender princípios que vai além da nossa compreensão. Sabe? Pobreza, improdutividade, escassez, medo. E esse medo acaba limitando as pessoas. Alguém disse que a perda é fruto de uma semente chamada vitimismo. Ah, porque é muito pouco que eu tenho, é muito pouco que eu ganho, sabe? Desculpas e justificativas. A perda é fruto de uma semente chamada vitimismo. E todo vitimismo só pensa em ganhar. Todo vitimista só pensa em ganhar. Ele está achando que é isso que vai sustentá-lo e a gente sabe que não é. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele estava ensinando isso aos discípulos. A preocupação de Deus não é com o dinheiro, mas certamente há princípios poderosos na Bíblia sobre como usar o dinheiro. O único Senhor que quer competir com Deus, Mamon, riquezas. Nem o diabo é chamado de Senhor, mas o dinheiro é chamado de Senhor e quer dividir o coração do homem. Quer impedir o homem de viver coisas em Deus por causa da sua ganância. Olha, a menor coisa no reino de Deus chama-se dinheiro. Ou o dinheiro é o seu servo, ou ele pode se tornar o seu senhor. E aí não jogue responsabilidade em ninguém pela vida que você não está vivendo, por não compreender os códigos, as senhas, os enigmas das Escrituras para uma vida plena em Deus. E tudo que opera propósito em Deus, lembra? É propósito. É para que outras vidas também sejam abençoadas. O que move a mão de Deus é a fé e não o seu dinheiro. Se você for fiel quanto ao seu dinheiro, você abre uma porta que jamais poderá ser fechada na sua vida. E você não tem que ficar preocupado com amanhã. Deixa eu te falar sobre o espírito de posse.
tão sutil e enganoso. O dom que você tem não é seu. E algumas pessoas têm que tomar cuidado com esse negócio de tomar posse da bênção. A bênção é para cumprir um propósito na sua vida. O dom não é seu, o dom é de Deus. E o dom não diz respeito a você, diz respeito aos outros. Você já é abençoado. A bênção é dele. Mas ele colocou sobre nós para esse período na terra a fim de desfrutarmos dessas bênçãos. A eternidade nos aguarda. Um forte abraço, amo vocês em Cristo avançar. Vamos lá? Em Cristo avançar.